A chegada da inteligência artificial. Primeira vez que eu vi alguns resultados de inteligência, né, o pessoal publicando, uma das pessoas que publicou que eu vi, parei para ver, foi até você mesmo, Gui. Vi você publicando, aí eu falei assim, caralho, a parada é bizarra, né? Aí a cabeça fica como assim, você como designer e fotógrafo, tô desempregado. A parada de fazendo composição, fazendo arte, sabe, criando a foto, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais nada, sabe? É assustador, cara, é assustador mesmo. Então, assim. Minha primeira reação foi essa, tá? Hoje não é mais essa, mas eu queria sentir um pouquinho de vocês quando começou essa vibe da inteligência, antes de se aprofundar mais. Como eu falei, assim, nessa estrada de 17 anos, a gente já passou por situações parecidas. Sabe quando tem aquela mudança de direção ali, quando entra a tecnologia pelo meio e tal? Uma dessas dúvidas, ou uma dessas polêmicas, foi na fotografia analógica para digital. Os fotógrafos, na época, me aconselharam, não compra isso não, digital, cara, isso aí não vai para frente, o negócio é analógico. E, assim, até hoje tem fotógrafos que fotografam analogicamente, mas muito poucos e só para os trabalhos artísticos lá e tudo. Mas a fotografia digital se transformou no que transformou. E tudo isso que surgiu hoje com a inteligência artificial, eu acho que foi tudo fruto dessa evolução. Tudo isso que está acontecendo agora, como o Matheus falou, assusta um pouquinho a gente. Eu até brinco aqui nos grupos, né? Galera, eu tô com medo. Alguém posta uma imagem lá e tal, e eu falo, tô com medo mesmo. Mas assim, eu tô com medo, mas eu tô dentro. Eu não saio daqui, entendeu? Eu prefiro estar com medo aqui dentro do que estar com medo lá fora, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. É verdade. Então aqui eu sei o que está acontecendo, eu sei de onde estão vindo as coisas. Se eu saio daqui para ir pedir um artista, digamos assim, um escultor, para criar uma estátua que eu tenho na minha mente, eu tenho exatamente, eu sei como é essa estátua, como eu quero ela, então eu tenho que chegar lá para esse artista e eu tenho que descrever exatamente aquela estátua. Eu acredito que à medida que ele faz a estátua exatamente na ideia que eu tenho, aquela obra, a parte de ideia é minha. Ele só fez executar. E hoje a tecnologia, a inteligência artificial, eu acredito que ela vai fazer essa parte de criar a tua ideia. É lógico que hoje está muito ainda as pessoas, qualquer pessoa pode ir lá e achar que está criando uma imagem, aparece um negócio lindo, maravilhoso lá. Isso eu acho que vai ser normal, mas assim, você pegar a tua ideia, a tua arte, e você colocar isso para ser criado por uma inteligência artificial, eu acho que é aí onde vai entrar os artistas. O cara que realmente ele vai saber criar os prompts corretos, as informações corretas, para você ter um resultado que você tem na mente. Que é isso que a gente está ainda. Eu acredito que a inteligência artificial ainda vai evoluir nesse ano ainda, entendeu? É muito rápido, a evolução é muito rápida. Isso é mesmo. Tem, acho que 20 dias só que eu comecei a trabalhar com isso. Então, para você ver que o negócio é sério, né? Até antes eu só estava assim, vou ver. Tá igual o Matheus aí. O meu já difere um pouquinho, o meu caso aí, cara. Assim, eu sou, velho, apaixonado por espaço, por coisas de tecnologia, por caramba 4. Eu sou, assim, fã de Star Trek, Star Wars, veterano, assim. Eu já assisti, acho que tudo que tem de Star Trek no mercado hoje em dia eu já assisti, velho. Então eu sempre sonhava com aquele negócio, né, de conviver com robô, com inteligência artificial, com esses bagulho. E quando começou a surgir esse negócio, cara, eu lia tudo, cara, eu consumia tudo de conteúdo disso. E daí tem mais ou menos um ano e pouquinho, que eu comecei a ver que a galera estava começando a lançar essas AIs, né? Essas inteligências artificiais aí para geração de imagem. Começou com esses aplicativos que você upava sua foto e daí ele gerava, enfim, versões medieval sua, com cara de pintura, isso e aquilo. E daí comecei a brincar com isso, daí começou a não, tá vazando meus dados, não sei o quê, papapá. Daí o pessoal começou a reclamar dessas coisas, e esse negócio deu uma sumida, até que uns 6 meses atrás, mais ou menos, o Midjourney, Dali, todos esses, né, esses grandes, o Stable Diffusion, todos eles começaram a fazer um sucesso grande, principalmente no exterior, né? A gente ainda não estava falando isso propriamente aqui no Brasil. Como eu tive essa oportunidade de morar fora,
E eu digo, hoje em dia, 99% do conteúdo que eu consumo é em inglês. Eu não consumo quase que conteúdo em português, então eu acabei conseguindo estar aí surfando na crista da onda, né? Enquanto o pessoal estava aqui no Brasil ainda começando a ler, eu já estava estava trabalhando com isso junto com a galera lá fora. E daí, cara, eu comecei a mexer, assim, eu assinei o Midjourney já tem, acho que uns 6, 7 meses. Eu peguei o Midjourney na versão 2, tá? Cara, a versão 2 era muito ruim, assim. Você pedia para gerar uma imagem, ele gerava aquelas imagens com 80 dedos, assim, sabe? A cara toda torta. Era zoadão, cara, era zoadão. Só que o bagulho é tão rápido, cara, é tão absurdo isso, que, assim, você trabalha com inteligência de máquina. Então, assim, à medida que você vai colocando mais processamento, você vai colocando mais gente para fazer compartilhamento de dados, de informação, isso e aquilo, vai aumentando o conhecimento, a capacidade dessas AI exponencialmente, sacou? Eu não sou a pessoa mais técnica para falar disso, porque assim, eu não sou desenvolvedor nem nada, mas eu consumo tanto disso que assim, eu ainda posso me arriscar a falar um pouquinho sobre isso. Ela vai aprendendo, né? Ela vai desenvolvendo. Vai aprendendo. Ué, não é à toa você vê aí com o próprio ChatGPT, com a OpenAI, que do ChatGPT 3 para o 4, ele teve um salto assim exponencial de capacidade do próprio chat, né? Eu tô meio puto que eu não consegui assinar ele até hoje, porque os caras estão com a demanda tão alta que eu não estou conseguindo assinar, né? Mas o Midjourney eu tenho brincado bastante com ele. Inclusive, muitas estampas da Fanática recentemente eu tenho aplicado Tá aberto imagens. aí? Tá aberto aí? Tá, deixa eu abrir aqui para você. O que é que vocês querem ver primeiro? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu acho que você podia mostrar alguns resultados. Tá, que você então já vamos fez. Lá. E depois, se você puder, a gente fazer alguma brincadeira junto aqui, para quem não tem a mínima ideia de como funciona do processo, a gente faz. Uhum. Fiz essa aqui, por exemplo. Fiz isso aqui ontem, cara. Isso aqui para lançar na live de hoje, já que a gente está, né, Mandalorian tá no hype aí. Não, eu tava assistindo ontem os últimos episódios. Daí eu peguei a frase clássica, inclusive a Nórdica tinha um negócio desse, né, Matheus? Que eu comprei a camiseta de vocês. Sim. Com This is the Way, do Mandalorian Viking, né? Daí eu fiz aqui o nosso querido Grogu do futebol americano, né? Não, foi sensacional. Parece que a pelezinha dele é molhadinha, né? Tipo assim, o nível de detalhe. Aqui a qualidade não tá tão boa. Peraí, deixa eu abrir ela. Não, tá boa, sim. A imagem boa aqui, ó. Né, você vê aqui. Olha o detalhe. Os detalhes que tem. Até essa imagem interna aqui no This is the Way eu gerei com a AI também, que é o Mando, né? O Mandalorian, segurando a bola de futebol americano aqui e tudo. E esse capacetezinho aqui também gerei com inteligência artificial, entendeu? Gerei tudo. E daí é um processo, cara. Isso aqui... Aliás, quem tiver gostado da estampa aí, quiser, ó, Fanática snation.com.br, loja da Montim, que tá lá já para venda, tá? A gente vende principalmente futebol americano, mas tem basquete. Já fiz meu jabá aqui, vou continuar. Já vai ficar à vontade. O jabá tá à vontade, tá liberado. Tá liberado o jabá, né? Então, maravilha. Daí, só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que foi o processo, eu comecei a gerar imagens da AI, né? Comecei a gerar imagens da inteligência artificial, gerei várias imagens, vocês podem ver aqui, ó, que tem uma sequência gigante. Acho que aqui fica até mais fácil de eu mostrar. Essa aqui é a página do próprio Midjourney, tá? Eles têm essa página, quem tem a conta lá, você faz a conta, você pode vir aqui no Explore e você vê o que está rolando na comunidade no momento, né? O que as pessoas estão fazendo, enfim. Inclusive, a gente fala de fotografia, olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma 1.5 ali, né? Olha o Ken Schwarzenegger. O Ken Schwarzenegger, né? Ó, na pegada da Hasbro Toy que ele fez aqui, Arnold Schwarzenegger, a Hasbro Toy, né? Os bonecos da Hasbro. Então você tem várias, cara, você tem coisa pra caramba. E é legal que quando você põe o mouse em cima, você consegue ver o prompt que a galera tá escrevendo. Explica pra galera o que é o prompt. O prompt são basicamente o comando que você vai dar para a inteligência artificial para entender aquela imagem que você quer que ela gere, entendeu? Então, nesse caso aqui, vamos pegar essa imagem aqui dessa menininha bonitinha aqui. Vamos ver o que o cara quis falar com ela. Ó, aqui ele botou coisa pra caramba. Hoje em dia, nem tá funcionando muito mais assim. Depois eu vou explicar isso.
Mas ele botou, ó, cute girl, menina bonita, né? Aqui ele escreveu tudo em inglês. Por quê? A base de dados hoje em dia, ela funciona melhor em inglês. Você não sabe falar inglês? Bicho, tem isso aqui, ó. ChatGPT. Você digita aqui, ó. Traduza para o inglês essa frase. Daí o ChatGPT vai traduzir para você, você coloca lá, entendeu? Então você tem essa oportunidade de estar usando a AI para todo tipo de coisa hoje em dia. Daí você tem aqui várias coisas, ó, Big Eyes, né, que é olhos grandes, enfim, Blue Dress, que é o vestido azul. Então ele descreveu a cena toda aqui nessa imagem, né, dessa menininha, para poder gerar. E no final, você consegue ver aqui, ó, a medida que ele usou, que é o aspect ratio, né, que chama, o AR. Quando a gente vai fazer lá, tem esse AR. Ele botou 9:16, que seria a formatação da foto, né? Que é o famoso 1080 por 1920 dos stories, né? Exatamente. Então, assim, você tem aqui esse formato para quem já está trabalhando com as camisetas da Montink, né? O que você pode fazer é A3, você vai entrar lá e vai ver qual que é a proporção do A3, você vai jogar o aspect ratio aqui na proporção. Normalmente eu faço 2/3, né? 2.3, que é 2 por base por 3 de altura, ou vice-versa, que daí fica mais ou menos proporcional ali ao A3, já dá para a gente colocar no padrão das camisetas, né? Então, assim... Guilherme, só mostrando só antes que passe a nota, para a galera que ainda não está bem acostumada familiarizada, se você copiar aquele prompt daquela imagem, você vai ter uma imagem parecida, mas não vai dar exatamente aquela imagem. Então, não é a receita para aquela imagem, né? Se você copiar e colocar lá, ele vai gerar algo talvez parecido, né? Mas que não vai ser a mesma imagem. Vamos fazer o teste? É isso aí. Vou fazer o teste aqui. Eu vou, inclusive, botar o próprio aspect ratio que ele estava lá. Era 9:16, né? Isso. 9:16. Vou deixar rodando aqui, ó, Matheus. Inclusive, eu estava até rodando umas para a gente mostrar aqui, em homenagem a Montink, aí que tem a logozinha, né, da conquista chegar ao topo lá. Daí eu pedi, ó, Climber at the top of the mountain, né? Photorealistic. O escalador pega esse prompt e coloca ele design para estampa de camiseta. Ele já vai te dar um modelo para a estampa. Aí aqui ele está processando, né? Ele está aqui esperando para começar. Que eu estava mostrando, né? Brinquei aqui com ele, gerei várias imagens. Ó, vocês podem ver que eu gerei várias. Às vezes ele não entende exatamente o que eu quero. Tem um que tá igualzinho o Gremlinzinho. Vocês lembram daquele filme Gremlin? Sim. Tem vários, cara. Ó, esse aqui parece o Gizmo. É Gizmo, né? O nome dele? É Gizmo. Tá parecendo o Gizmo, né? Daí eu botei aqui, ó, Grogu, the Child from Mandalorian, né? Que é o menino do Mandalorian. Em cima de uma bola de futebol americano. Só que ele não entendeu que era bola de futebol americano, ele botou uma bola de futebol aqui normal. Sim. Então, assim, determinadas coisas ainda tem uma limitação muito grande. Esse aqui eu estava brincando, ó, para o pessoal que tem aí coisa de ficção científica, olha que legal. Nossa, mas era assim. Né? Pedi para colocar como pintura digital, concept art, né? The Ultimate AI, né? Que é a inteligência artificial mais poderosa. Daí ele me gerou isso aqui, me gerou várias imagens dessa pegada. Né? É só você ver Hello ali embaixo que tá pronto, né? Cara, tem coisa pra caramba, ó. Para fazer o coisa, ó, a imagem de fundo que eu usei lá para fazer o This is the Way daquela imagem. Que mais? Pô, esse Viking jogando aí, maneiro. Esse Viking jogando é para outra camiseta que eu tô fazendo também, para Fanática, que a gente tem o Minnesota Vikings, né? Que é o time de futebol americano. Top, então eu tô fazendo... Estou gerando aqui, daí depois eu faço os recortes, né? Você percebe que nessa nova versão do Midjourney você já tem dedos coerentes. Sim, antes baralhava tudo, né? Você passa a ter já... Claro que assim, nem sempre é perfeito, né? Tem umas aqui que fica zoadaço que ele faz. Mas tem outras, na maior parte das vezes, você tem uma... Olha esse aqui do Mandaloriano com a bola aqui.
Esse aqui não é nem o Mandaloriano, esse aqui é o Boba Fett, né? É Boba Fett. Boba Fett. Então, assim, você tem várias imagens que dá para criar. E eu criei bastante coisa para Fanática, cara, com inteligência artificial. Deixa eu ver se eu acho aqui uma nessa pegada. É que tem tanta estampa aqui, meu amigo, que na hora de achar que eu quero é difícil. Ah, melhor, vamos aqui na loja. A nossa loja, pronto. É claro, tá? Isso aqui não é pura AI. Não é pura AI. Tudo eu tive que ter um certo grau de manipulação, né? Trabalhei um pouquinho nas imagens para poder ter os resultados. Mas, por exemplo, essa aqui do Buffalo, isso aqui foi feito com o Midjourney V3 ainda, tá? Então, assim, era muito mais desafiador criar essas imagens na época, né? Isso aqui é para o time de Buffalo, né? De Nova York, lá nos Estados Unidos, Buffalo Bills. Daí eu fiz essa aqui do Essa lançou essa semana, não foi? Isso, essa lançou essa semana. Que é do Darth Vader. Ela já está pronta, já tem uns 2 meses, mas aí a gente fica segurando para ir lançando, né? Essa aqui, ó, tem inteligência artificial, mas, por exemplo, na época, a inteligência artificial não conseguia me gerar a imagem perfeita do rosto do jogador. Daí o que eu fiz? Eu trabalhei o corpo com inteligência artificial e, por exemplo, os números, esse Czinho do uniforme dele, o rosto, daí eu ilustrei na mão, né? Eu fiz pintura digital, finalizei todo o processo no braço mesmo, né? Mas, assim, essas águias aqui de fundo também são feitas usando AI e tudo. Ó, esse aqui saiu recentemente também, inclusive vendeu uma dessa aqui ontem, que é do Jacksonville Jaguars, né? Fiz uma onçona aí. Mas você vê, por exemplo, esse 16, a AI não consegue gerar direito ainda, então eu tive que botar o 16 aqui, né? Mas isso aqui é muito específico, cara, porque eu estou falando no mercado muito nichado, que é o futebol americano, né? Então, assim, você nem tem essa quantidade tão grande de imagens na internet para trabalhar sobre isso. Se você for pegar imagens mais genéricas, vamos supor, o cara tem uma loja de bike, de carro, sei lá. Porra, você tem foto de carro a roda na internet, entendeu? Então, assim, o que a inteligência artificial ela usa como base, ela pega essas imagens, né? Ela estuda elas, reformata, junta com outras texturas, isso e aquilo. É mais ou menos como o nosso processo de criação hoje em dia, né? Quando você vai criar alguma coisa, quem trabalha realmente com design, com fotografia, assim, a gente não cria do zero, né? Que nem o Márcio estava falando, como você trabalha no estúdio ali, que você faz um certo nível de produção, você prepara isso aqui, você consegue um resultado bacana. E a mesma coisa aqui. Se você fornece para a inteligência artificial boas imagens como base, um prompt bem definido, né, todas as questões para que ela gere imagem para você, cara, você vai ter bons resultados também, né? Então, quanto mais famoso for o assunto, mais fácil da inteligência artificial gerar boas imagens para isso, né? É um super choque. Foi meio na pegada super choque. Olha, esse aqui eu fiz na época do Midjourney V2 ainda, cara. Esse aqui tem tempo, esse aqui. Né? Você vê que eu deixei até torto o chifre dele aqui, que eu falei, cara, ficou legal, gostei disso aqui, meio... O cara fez na mão ali, tentou furar de qualquer jeito. Tá meio... Exatamente. Eu achei interessante ele falar assim, antigamente era um V2, antigamente quando era um V2... 2 semanas atrás. Antigamente tem 6 meses, né, cara? Aí não deu antigamente do Photoshop, não, né? Antigamente no Photoshop você estava falando que você começou na versão 2, 3, sei lá. Eu comecei na versão 6. Mas assim, comecei trabalhando, era estagiário, comecei na versão 6, deu 1 mês de estágio, já pegaram a versão 7. A versão 7 já foi, nossa, foi lindo, né? Já era outra coisa. E era uma porcaria, né? Se você for comparar com as coisas que tem hoje em dia, não fazia nada na época, né? Hoje em dia, com um negócio desse aqui, cara, né? Isso aqui não é só... falando nisso, vamos ver se já tem o resultado aqui, ó. Aí, ó. Você pediu um t-shirt design, olha só. Aí, ó. Ele já deu o... A gente tem uma estampa pronta. A gente tem estampas prontas aqui, cara. Imagina isso aqui numa estampa. Qual foi já tá criada. Ó, aqui, ó. Qual foi o prompt aí? Você poder mostrar pra gente? Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Climber
at the top of the mountain, né? O escalador no topo da montanha. Daí eu botei T-shirt design. Então, só esse t-shirt design, ele já deu toda essa... Semana estilo, passada... deu toda essa palavra, né? Exatamente. Ele já entendeu. Agora, vou compartilhar minha tela também. Vou compartilhar a tela? Vou. Manda aí. Semana passada eu fiz também. Ó, a menininha lá. Me salvou. Ah lá, tá? Aí, você vê que tem como... Tá na família, mas não é a mesma, né? Exatamente. Assim, se você usar talvez o CID mesmo, né? Talvez vai ficar um pouco mais próximo, mas aí talvez não usou o CID, né? Exato. Isso aqui é um site que eu peguei na internet que ele tem meio que dicas de como trabalhar com Midjourney, né? Quando eu comecei a trabalhar com os prompts, eu me orientava muito com isso aqui. Olha que legal. Então, foi todo... Esse aqui não teve edição nenhuma, tá? Só qualquer logo da Fazenda Cervejeira aqui, foi todo no Midjourney, tá? Esse daqui, eu troquei as escritas todas, que apareceram todas escritas em inglês. Aí eu coloquei Fazenda Cervejeira, Lucro Brasileiro, Produção Nacional. E esse outro também, né? Esse foi a parte mais em cima, digamos assim, né? Fazenda Cervejeira também, tá vendo? E foi tudo no Midjourney e com um esquema de t-shirt, né? Assim, já cria estampa de camiseta para mim. Então, assim, foi questão de baixar, ir num site para ampliar ela, né? E depois no Photoshop dar o tratamento final, mas já vem pronto, sabe? Isso é um adiante de vida, cara. Isso é um adiante de vida total. Você tem ali, né, um direcionamento, você vai colocar ali, você tem a estampa pronta em segundos. É claro que assim, não dá para você subir essa estampa do jeito que está aqui na plataforma, né? Você vai precisar melhorar a imagem, tem algumas coisinhas que depois a gente dá essas dicas. Mas deixa o Márcio falar aí, depois eu mostro umas coisas diferentes aqui. Então, assim, a gente percebe que o Midjourney, ele não trabalha, talvez, eu não sei por conta de direitos autorais ou alguma coisa assim, mas lettering ele deixa um pouquinho a desejar. Você pode até especificar, mas isso sempre você vai ter que fazer depois no Photoshop, mas isso é o de menos, né? Guilherme já está aí desde a versão 1, eu comecei na versão 4, passando pela 5, entendeu? Então eu sou novato aqui e eu estou meio que iniciando, né? Estou ainda entendendo tal, que eu não gosto de começar e já ir jogando, eu quero entender direitinho, porque eu quero gerar as imagens exatamente aquilo que eu pensar. E aqui a gente está fazendo as câmeras que é difícil você encontrar, né? E interessante assim, que aqui você pode usar, porque ela não tem o copyright e tal, você pode utilizar de boa, faz algumas alterações. Ele consegue gerar também a camiseta já com as imagens, né? E aqui só algumas coisas que a gente está fazendo, depois a gente vai mudar essa parte aqui, tal. E assim, para o pessoal que está assistindo, para a gente está começando, eu uso uma plataforma que ajuda, talvez até parecida com a que o Guilherme ia mostrar aí, ajuda bastante para a gente poder criar os prompts e também personalizar esses prompts, né? Por exemplo, essa prompt.criai.net, tal. Vocês podem depois pesquisar direitinho aí, que é uma plataforma que a gente pode fazer alguma coisa aqui, ó. Coloca a ideia principal aqui, e aqui eu tenho a estilização. Por exemplo, eu posso escolher o estilo de arte. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho, por exemplo, 3D isométrico, abstrato, tal. É porque esse site está demorando um pouquinho para carregar, mas aqui ele aparece as imagens. Tá vendo aparecendo aqui? Arte de rua, tal. Então isso aqui está em estilização. E eu tenho várias coisas aqui, ó. Por exemplo, gerais, aqui a gente tem algumas coisas, depois tem animes, que aí tem aqueles efeitos, aquelas partes de ideias que vêm dos animes, desenhos, games e tal. Aqui em cima eu tenho a parte de efeitos. Eu posso escolher, ó, cinematográfico, dramático, fundo branco, fundo preto, realista e tal. Tudo isso, como o Guilherme explicou, ele coloca. Quando eu coloco em português aqui, ele já vai me dar o prompt pronto lá em inglês. Isso é interessante. Isso é bom. Artista, se você, por exemplo, quer criar algo parecido com, digamos assim, tem aquele artista plástico brasileiro que está lá fora, como é o nome dele? Lembra aí? Romero Brito. Romero Brito, quer criar uma estampa no estilo de Romero Brito. Eu nem sei se isso pode, né? Mas é só uma ideia.
Porque às vezes ele pega os traços que não denotam uma cópia, né? E aí você pode utilizar, por exemplo, clássicos aqui, ó, Dalí, Da Vinci, Michelangelo e tal. Aí eu tenho ilustradores, né? Por exemplo, para estampa para quem quer brincar, você pode usar algum tipo de, por exemplo, esse Alberto Cervezo aqui mesmo, ele tem esse estilo aqui que você consegue nas suas estampas. E aí no final, aqui você vai colocar o tipo de luz que você quer, as cores, escolher o render, né, que tem a ver com a qualidade da imagem. Tem alguns que é mais reais, outros mais contrastados e tal. E aí no final você vai ter o prompt pronto. Infelizmente bugou aqui, e aí o Guilherme pode até mostrar o lado dele para ver se vai funcionar direitinho. E aqui, Guilherme, você até falou sobre a fotografia, né? Interessante aqui na fotografia, você consegue, por exemplo, escolher a câmera que você quer, a lente que você quer, a abertura, né? Isso é um negócio genial, né, do Midjourney, cara. Quando eu vi isso aí, eu falei... Muito real. Isso é lindo, cara. Ali, e aí você vai conseguir realmente colocar com perfeição aquela profundidade de campo. Se você altera a distância do fundo para o assunto, a distância da câmera e tal, tudo isso é muito real. E isso é só o início, né? A gente sabe que vai... E aqui no final a gente vai ter um promptzinho pronto, né? Eu só vou clicar copiar e jogar lá no Midjourney ou em outro aplicativo que ele vai realmente gerar a imagem, e a partir daí a gente vai poder fazer as alterações, né? Colocando também, por exemplo, palavras negativas. De repente a estampa gerou com a camiseta, eu não quero, eu coloco a palavra negativa camiseta, que ele já vai excluir a camiseta e tal, e vai me dar só a estampa. Então é uma brincadeira bem interessante. Eu estava vendo a mesma coisa aqui, ó. É porque esse site aqui está em inglês, né? Mas ele tem as mesmas questões, ó. Você tem imagem multiespectral. Esse site aqui, cara, no GitHub, é um site alemão, Vulk, sei lá como é que ele é essa parada aqui, velho. Uma coisa legal, gente, disso aqui, não é só... A gente está falando de Midjourney aqui, tá? Mas você tem várias ferramentas do tipo que faz esse tipo de coisa. E daí eu vou compartilhar com vocês um negócio que eu tenho passado para muita gente que está começando a brincar com inteligência artificial, que é esse site aqui, ó, Future Tools, né, que são as ferramentas do futuro. Ele tem até uma brincadeirinha aqui, né? Você pode se tornar um super-humano, né? São as ferramentas de inteligência artificial para que você se torne um super-humano. E daí você tem, por exemplo, aqui, ó, geração de arte, por exemplo. Eu clico aqui, cliquei no Free, que é o gratuito, e ele me deu quais são, hoje em dia, as ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar de forma gratuita para poder fazer geração de imagem. Então você tem tudo isso aqui, ó. Você tem até o Midjourney, tem uma versão gratuita também, eu uso a versão paga dele, porque eu estou usando ele ostensivamente aí para trabalho, para gerar camiseta, para gerar, enfim, base para ilustração. Às vezes eu estou a fim de ilustrar, não estou a fim de fazer um rascunho, eu peço para ele fazer o rascunho e depois eu desenho por cima, entendeu? Daí eu vou mudando de acordo com as coisas que eu quero. Ele agiliza muito a vida, sabe, todo esse processo. E também, cara, não tem só imagens aqui, não. Tudo bem que o foco é fotografia aqui hoje, né? Mas aí, para o pessoal que quer gerar o próprio avatar, o pessoal que quer para produtividade, ó, texto para vídeo, texto para voz, tradução, social media, cara. Todo mundo que tem loja aqui na Montim, que também tem social media aí, né, que faz esse tipo de função para poder divulgar suas estampas, suas camisetas. Então, você tem aqui, ó, várias plataformas que te ajudam com isso, que já estão trabalhando com inteligência artificial para isso. E uma coisa importante também, quando você vai gerar estampa, é esse Image Improvement, tá? Hoje em dia, acho que o Photoshop já faz isso para você, né? Mas você tem ferramentas que são mais legais aqui. Eu tenho a licença aqui de uma que eu comprei, que é essa aqui, ó. Vou até fazer o jabá dos caras, porque eu tenho gostado do que eu tenho encontrado, que é esse Hitpol Photo Enhancer, né? Hora do jabá. Hora do jabá. Você consegue, você joga uma imagem aqui dentro do cara, sei lá. Deixa eu pegar uma aqui que eu tenha gostado. Vou pegar essa aqui do bichinho, vai. Arrastei para cá. Daí essa aqui é a qualidade dela, ó.
eu consigo, por exemplo, aumentar ela. Olha o tamanho que ele me gera. 8.000 pixels por 8.000 pixels. Não preciso disso, né? É um exager. É o dobro do que a gente precisa, né? É, 4.000, 3.000 já atende a gente. Eu consigo trabalhar com isso aqui, ó, 4.000 por 4.000, né? Que é normalmente eu faço isso. E mando exportar aqui. Ele escaneia a imagem, né? E gera para mim essa imagem em alta qualidade. Consigo vir aqui abrir na pasta ela. E daí, ó. Uma imagem que não tinha qualidade, que é uma imagem para a internet, né? Eu já consigo, ó. O tamanho que ela está aqui na minha tela. Já usa ela para poder fazer estampa. Daí você vai, se recorta, né? Você pode chegar no Midjourney e colocar que você quer com fundo branco, você fala white backgrounds, que daí ele gera aqui, ó. A imagem, essa aqui desse Viking eu gerei assim, em homenagem ao Matheus, né? O Viking aqui. Então, assim, dá para fazer várias coisas, tem várias coisas legais para fazer aqui. Você estava no foco de cerveja, eu estou montando a cervejaria aqui agora também, Matheus. Então, também estou nessa pegada de gerar imagens para cerveja, né? Só que a minha vai ser temática espacial, né? A gente está com essa linha. Então, você consegue gerar coisas variadas aqui. Como diz o pessoal aqui em Brasília, é só ouro. Né? Aqui você consegue fazer coisas maravilhosas aqui dentro. O processo, né, que eu usei no caso, foi o seguinte. Os prompts, a gente pode usar o chat GPT, né, ou pode usar os sites que vocês mostraram. Depois a gente cria as imagens no Midjourney, né? Só que elas não vêm com tamanho suficiente, às vezes, para criar na estampa toda 3. Então a gente tem que amplificar essas imagens. Então tem esse site que o Gui mostrou, tem outros sites gratuitos também que você consegue aumentar a imagem. Você falou agora há pouco comigo, Marcos, qual que é o site que você usa? Eu uso o Gigapixel. Gigapixel, tá? Tem outras ferramentas que tem no site que o Gui mandou. Aí depois que a gente leva para a ferramenta para a gente poder editar em cima, né? Porque antes a gente consegue a imagem no Midjourney, mas às vezes ela não está em alta. A gente precisa de imagem alta para ter uma boa impressão. Isso é muito importante, tá? E é interessante, olha só, não sei se Guilherme, que já está aí desde o início do AI, eu pedi uma imagem e ele me veio essa estampa já com a camiseta, entendeu? E aí, na brincadeira, eu postei essa imagem no stories do Instagram, achando que depois eu iria conseguir fazer aquela estampa, cara. E aí que entrou a... Aí a galera, eu quero, cadê? E aí eu vou lá trabalhar e tal, coloco a imagem, subo a imagem, peço para gerar só a estampa e não vem a estampa do meu jeito, nem a pau. Talvez isso ainda não seja possível, né, Guilherme? Na verdade, só que é um pouco complicado ainda gerar coisas assim, sabe? Quando você quer gerar coisas muito similares, sabe? Mas eu faço muito isso. Depois, daqui a pouco eu mostro. Deixa eu só mostrar isso aqui que o Matheus estava falando da edição, ó. Essa aqui, por exemplo, eu recortei ela, né? Daí apliquei um filtrinho de cor aqui nela, só para ressaltar um pouco as cores. Daí botei uma sombra aqui que eu mesmo construí no Photoshop, né? Aqui também, ó, a imagem do Mandaloriano lá atrás. Você vê que ela está adicionada aqui dentro. Deixei ela em preto e branco, coloquei ela aqui. Então, assim, tudo isso eu tinha até testado fontes diferentes aqui, ó. Estava testando coisas diferentes. Mas você vê que o processo final, ele é feito todo com a imagem em alta resolução. Exato. Eu uso um para vocês aqui. É claro, né? A inteligência artificial ainda não faz a coisa com aquele grau de refino, que é uma imagem real. Então, você dá o zoom aqui, quando você dá o zoom máximo, você vê que tem uma linha passando aqui, ó. Né? Só que isso aqui na impressão você não vê, cara. Porque é muito zoom, ó. Tirei aqui, você não vê mais o zoom. Né? Isso aqui tá muito maior do que ficaria na camiseta. Para ficar na camiseta aqui, sei lá, acho que ela ficaria mais ou menos desse tamanho, ó. Você não vê essas coisas. Então, isso fica como detalhe, né? Hoje aqui você consegue gerar esses mockups, como aqui, tá vendo? Aqui até gerou um bug aqui que a inteligência artificial colocou o cara para segurar na própria estampa. Segurou a lente. Então, essa aqui também, tá vendo? Em alto relevo, quem sabe, né? Daqui a alguns dias, tridimensional. Deixa eu conectar minha lente aqui na camiseta aqui, ó. Eu com a camiseta dessa aí, cara, vou vender minhas câmeras todas, viu?
Então, olha que interessante aqui, olha que legal. Isso é bacana, você criar seus próprios mockups, sabe? Isso. E o bom é que você pode, depois ele te gera 4 imagens distintas, né, provavelmente assim, com estilos diferentes, e você pode pegar uma ou duas ali, ou todas que você quiser, e criar variações em cima disso. Nessas variações é interessante que você consegue também adicionar mais alguma coisa ao prompt, né? Acho que minha tela deu uma bugada aqui, que tudo que eu estou fazendo aqui não está funcionando, viu, Matheus? Eu tô vendo. Aí eu não estou Mas conseguindo. deu para ver por enquanto. Tá vendo? Então, assim, aquela dificuldade de encontrar modelos de câmeras e tal, tudo isso. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. A brincadeira que eu estava fazendo aqui com a imagem do artista lá, tá vendo? Ah lá, bacana. Então, ó, bacana, interessante. Alguma coisa assim, ó, eu pensei em lançar uma série de estampas de camisetas voltadas para os grandes fotógrafos e tal. Então, Legal demais, cara. olha que legal, que é o estilo de Abigail Larson, tá vendo? Aqueles quadrinhos que vendem em cidade turística. Cara, então assim, o céu é o limite, né? Que o Alberto Cervejo, olha que interessante. Então, eu estou na fase da brincadeira, sabe? A Guilherme já tá, a grana já está entrando aí, plim, plim aí, e eu ainda estou na fase de entender a ferramenta toda para depois começar Ô, Márcio, mas você tá fazendo uns negócios fera aí, cara. Você tá fazendo uns negócios bem legais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, porque eu queria responder aquela pergunta do Márcio de você usar imagens como base para fazer outras, né? Eu tinha criado... se bem que ele não tá me achando aqui. Ó, esse aqui era na época do Midjourney V2, V3 ainda. Mas que eu jogava, por exemplo, a foto do jogador. Aqui eu joguei a foto do Josh Allen. Você vê que, cara, não fazia tão legal, mas hoje em dia, se eu jogar o Josh Allen lá, ele vai já me encontrar uma coisa bacana, entendeu? A base é, quanto mais imagens e mais conteúdos relacionados tiver sobre aquele assunto na rede, na internet, mais chance de você ter imagens com similaridade. Por exemplo, você vê o Schwarzenegger. Schwarzenegger é um cara super famoso, né? Schwarzenegger, na nossa época de infância, todos os filmes de ação eram feitos com cara, né? Tava todo dia na sessão da tarde. Todo dia. Você abria a Globo lá, sessão da tarde, você assistia o filme do Schwarzenegger matando alguém, né? Então, assim... ou então cuidando de criança como tira no jardim de infância, né? Exato. Adorava esse filme, cara. Então, assim, a AI consegue identificar bem o rosto dele. Então, quando você jogar aqui dentro, ela já vai fazer um bom trabalho, né? Diferente, por exemplo, você pegar... O Matheus não, porque o Matheus é famoso também, mas você pegar, por exemplo... Que famoso! Eu ou o Márcio aqui, assim, e jogar lá, o cara não vai reconhecer, entendeu? Porque a gente não é famoso. Então, assim, a gente vai ter que, talvez, construir uma boa base de imagens, né? E daí eu posso mostrar para você aqui, Márcio, respondendo a tua pergunta. Eu estava brincando aqui em cima, ó. Deixa eu voltar bem aqui, que eu acho que eu consigo alguma imagem que eu tenha usado outra como base. Ou a gente pode fazer aqui ao vivo também. Pronto, melhor ainda, hein? Faz ao vivo para a gente aprender. Vamos fazer ao vivo, então. Diz aí um personagem famoso. Personagem famoso? Chuck Norris. Como é que escreve o nome dele? É assim? Chuck Norris, isso. Vou pegar o Chuck Norris. Daí eu vamos pegar uma imagem legal dele aqui. Vou até pegar uma imagem aqui em qualidade um pouquinho melhor para a AI identificar legal. Aqui, essa aqui tá... Se bem que aqui ele tá de óculos escuro. Vamos achar uma legal aqui. Eu queria achar uma dele... Essa aqui já é até o que eu queria fazer, que é o boneco da Hasbro. Mas vamos tentar essa aqui, ó, que é famosa de filme, vai? Sim. Deixa eu salvar ela aqui. Vou salvar aqui no meu download. Daí eu venho aqui no Midjourney novamente. Vou fazer o upload dessa imagem. Tá aqui.
Vamos nos inspirar na brincadeira que ele fez lá com o Arnold Schwarzenegger? Eu quero copiar aquele prompt lá e fazer igual, cara. Top. Vamos lá. Ele tem um modo aqui, tá? Que você pode... Deixa eu ver se ele tem aqui. Copy... Copy prompts. Eu consigo copiar o prompts dele aqui. Porque nem sempre o que está aqui é o prompts, tá? Às vezes aqui é o que a AI identifica e coloca um título. Então eu copiei o prompts dele exatamente como ele colocou lá. Que já é uma boa base para a gente começar. Vamos ver como é que está esse prompt. Nesse caso está igualzinho, tá? Mas daqui vou tirar o Arnold Schwarzenegger e vou colocar o Chuck Norris. E daí eu vou copiar essa imagem, copiar o link da imagem, na verdade. Né? A imagem tem que estar dentro do programa já, né? Você viu que eu digitei o slash, né, o barra aqui, Uhum. imagine, que é do imaginar, e daí eu dei o enter, daí ele já começou aqui, para eu escrever meu prompt. Né? Uhum. Daí eu posso colocar isso ou não, tá? Nos antigos eu colocava, como é que chama isso mesmo? Os colchetes, para poder delimitar as imagens. Hoje não precisa mais, no V5. Então eu posso simplesmente colar o link da imagem aqui. Daí colei o link da imagem, eu vou querer essa imagem, vou botar ela num aspect ratio 2:3, vamos supor que eu quero... E daí eu vou colocar que eu quero uma camiseta, um design de camiseta para ela. T-shirt design. Vou copiar aqui para se der erro não perder. É bom sempre copiar, porque como é uma ferramenta nova que está crescendo agora, essas AIs dão muito erro, cara. Dão muito erro. Então é bom você copiar para você não ficar perdendo o que você escreve, porque às vezes você escreve um prompt gigantesco, você dá o enter, pum, perdeu, já era. Então... Essa referência da imagem aí você colocou só para ver se pega as armas e tal, porque talvez só o nome Chuck Norris aí já fosse suficiente para ter a imagem dele, né? Eu coloquei aqui porque, assim, eu colocando isso, provavelmente, é claro que eu tenho... Daí entra numa outra questão, tá? Eu não sei se você está acostumado a mexer com isso aqui já. Nesse barra settings aqui, que são as configurações, né? Eu consigo aqui, por exemplo, tem o Midjourney versão 1, 2, 3 e 4, eu atualmente estou no 5. Né? Você tem aqui também esse Need Modes, que é para quando você quer fazer coisa de anime, de desenho, você usa isso aqui. Esse Midjourney Test e esse Midjourney Test Photo, eles são mais antigos, então eu não costumo brincar com eles. Na verdade, nenhum desses aqui eu uso. Eu uso o 5, o Need, e de vez em quando eu uso o 4, porque o 4 tem algumas características interessantes também que dá para aproveitar. Né? E aqui você consegue, por exemplo, escolher. Por exemplo, aqui eu estou pedindo que ele me gere com altíssima qualidade, que ele vai me gerar a melhor qualidade de imagem que ele tiver ali dentro. Né? E aqui eu consigo o tanto que ele estiliza a imagem. Então, por exemplo, se eu quiser algo mais próximo a essa imagem, eu vou clicar aqui, Style Low. Eu quero que ele estilize pouco. Então ele vai tentar ser mais fiel a essa imagem possível. E quando você vai aqui, Style Very High, irmão, você não faz ideia do que pode acontecer. Às vezes você botou o Chuck Norris e ele mostrou a Xuxa aqui, entendeu? Os antigos era assim. Eu vou até testar com esse. Vamos fazer o mesmo aqui para ver o que ele gera com esse Very High. Eu vou voltar para o médio. Eu costumo brincar com o médio, que daí eu tenho uma margem de segurança aqui dentro para ele me gerar prompts que são mais padrãozinho. Quando eu tenho uma imagem, tá, normalmente ele demora um pouco mais para gerar, porque ele tem que fazer o upload da imagem, ele tem que identificar padrões da imagem, né? E normalmente ele demora um pouquinho. Os meus aqui, o que ele gerou ainda não me deu o resultado que eu gostaria, por exemplo. Eu pedi aqui como se fosse um Hasbro, o boneco da Hasbro, né? Só que eu tinha colocado o T-shirt design. Então, assim, ele priorizou o T-shirt design, na verdade, né? Daí você vê que tem aqui ele segurando a pistolinha dele. Essa aqui do Chuck Norris ficou iradíssima, velho. Essa 3 aqui, eu faria teria uma camiseta dessa aqui, do Chuck Norris. Né? E me gerou aquela que eu usei a imagem em cima como base. Sim, você tá vendo que ele gerou imagens muito parecidas com isso aqui? É verdade. Né? Deixou ele menos pelado, né? Fechou um pouco a camisa dele aí. e daí fez. Mas assim, esse aqui, você já consegue ver que ele está criando, e você já consegue ver, ele está em 31%.
aqui você já consegue perceber que tem um quê de boneco aqui, ó. Tem. Né? Porque ele vai fazendo, ele trabalha com sobreposições de imagens, texturas, isso e aquilo, ele vai... É como se ele pegasse, assim, 1000 imagens, trabalhasse, pega a iluminação de uma, o contorno de outra, o rosto de uma, ele vai fazendo meio que essas colagens, né? Eu vi ontem, cara, foi a primeira vez que eu vi, tá? Uma pessoa expondo o processo da API do Stable Diffusion, que mostra como é que é processada essa imagem lá dentro, como é que a AI ela interpreta essas imagens, os prompts. Só que eu não achei ela hoje, cara. Eu vou tentar achar aqui, compartilho com vocês em outra ocasião. Mas é muito legal, assim, porque ele pega várias imagens de base, daí às vezes se orienta com uma sombra de uma, com a iluminação de outra, com a coloração de uma terceira. Ele vai pegando essas referências e vai fazendo a montagem. E a imagem, às vezes, que ele usa como base para construir, ele consegue fazer a reconstrução todinha dela, botar outro movimento, entendeu? Então, puta, é muito legal, cara. Ó, esse aqui, ó, tá em 93%, a gente já tem quase um boneco montado. Esse aqui a gente foi bem sucedido. E, ó, eu não usei imagem como base, ó. Pedi o boneco do Chuck Norris, ele literalmente fez o boneco do Chuck Norris aqui. Aí você tirou a parte de estampa de camiseta, né? Isso. Eu tirei a parte de estampa de camiseta, porque daí, normalmente estampa de camiseta a gente fala de poucas cores, né? Uma coisa mais flat, tudo. Então, é o conceito que a plataforma encontra. Mas aí, ó, tá meu bonequinho da Hasbro do Chuck Norris. Né? Eu vou mandar ele pro Márcio para ver se ele acaba com o bug do computador do Márcio. Ele tem esses poderes, né? Não, ele tem esse poder, viu? Esses poderes. Você pode até lançar um conjunto de estampas aí, sempre com aquelas frases de efeito dele, né? Olha isso aqui que legal, cara. Putz, isso aqui... Maneiríssimo, olha só. Claro, tem que corrigir isso aqui, né? Que ficou uma ponta de arma aqui, mas é a única coisa que eu vi que tem que corrigir, assim, realmente. O resto, você consegue usar numa boa, né? E essa referência ele pegou, será que pegou de algum filme que ele fez? Parece, eu não sei se... Não, parece The Walking Dead, né? Lembra um pouco, né? Lembra um pouco. E lembra também aqueles posters antigos, né? Porque o Chuck Norris, o cara já tem o quê? Uns 1.800 anos? E daí, na época que ele fazia filme... Isso aí foi um pouco antes de tirar foto com Cristo, né? Exatamente. Um pouco antes do pessoal pintar a Santa Ceia, fizeram esse aqui dele. Mas tem vários, ó. Esse aqui ele tentou ainda... mais filme, né? É o Texas Ranger lá. Ficou mais filme, ficou diferente. Ó, esse aqui, pediu foto realista, ele já está gerando outra. Então, o prompt que você coloca, ele vai dar a imagem que você quer, né? Então, assim, você tem que... Com o tempo, você vai aprendendo isso, você vai aprendendo a fazer esses refinos. Você vai falar assim, pô, tal coisa que eu coloquei aqui não funcionou. Que tal se eu colocar outra coisa? Né? Então, é por isso que eu gosto desse site que eu falei para vocês, que às vezes eu estou sem ideia. Sei lá, como é que eu vou fazer? Daí tem aqui, às vezes eu coloco um portrait, né, um retrato, ou então um cinematic, que fica com aquela pegada meio de iluminação de cinema, né? Você tem aqui, cara, infinitas sugestões de o que você usar, né? Por exemplo, Wildlife Photography. Ele vai dar esse ar de fotografia da natureza. Então, você tem diversas opções aqui de coisas que você pode usar para poder estarem melhorando os seus prompts na construção disso, né? Ele está atendendo total, cara. Ele faz, assim, a arte pronta. É aquilo que eu te mostrei. Eu digitei lá para Montink, pedi o cara subir na montanha para, né, para camiseta, o cara me deu uma estampa pronta. Eu acredito nessa questão da inteligência artificial vai chegar, igual você fez aí, ó. Você criou, pediu o Buffalo, você foi lá e falou para ele, não, cara, ó, não é assim, eu quero assim, ó. Você mostrou, parecendo o filhinho lá que fala, ó, meu pai, eu quero que você faça isso aqui, ó. Desenho lá nos palitinhos, né? Desse jeito, a ideia. E aí ele foi, então eu acredito que aquilo que já vem pronto, talvez daqui a alguns dias a gente vai meio que, né, vai relaxar e não vai dar tanto valor. Aí vai entrar aquela parte da criatividade e tudo, sabe? Porque depois que a coisa fica normal para as pessoas, aí a nossa arte que vai entrar em cima ali, vai fazer toda a diferença. Por isso que eu acredito que não é de hoje, né, que essa evolução, a gente vive essa evolução cada vez mais rápida.
mas a arte ela não vai morrer nunca. Eu acredito num negócio assim, piamente, cara, que foi uma coisa que eu não lembro de quem eu escutei, não sei se foi, enfim, eu consumo muito conteúdo de AI na internet, mas a galera falando assim que, eu acho que foi até no Flow, se não me engano, com o Sakane lá, ele falando sobre inteligência artificial, tudo, que ele comentava assim, que o ser humano ele não foi feito para trabalhar do jeito que trabalha hoje em dia, né? A gente pensa assim, às vezes até um pensamento meio vagabundo, né? Você fala, pô, mas eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de fazer minhas paradas. Mas o ser humano não foi produzido para isso. Nossa cabeça não é feita para passar 12 horas à frente do computador, né? Então, o pessoal está falando que as AIs elas vão funcionar mais ou menos da mesma forma. Elas vão devolver para o ser humano a capacidade dele realizar atividades puramente humanas, né? E não ficar tendo que trabalhar e se dedicar nessas coisas o tempo todo. Então, assim, hoje, por exemplo, você gera uma estampa aqui, você vai no chat GPT, pede para ele fazer um planejamento de redes sociais para você, incluindo os principais períodos do ano, as datas comemorativas que fazem sentido para a tua loja, né? É claro que o chat GPT também ainda precisa dar uma melhorada, mas isso é questão de semanas, não vou botar nem meses nem anos, é questão de semanas. Daqui a semanas a parada já está avançada de um jeito que está absurdo. Então você vai conseguir gerar os planejamentos por lá, daí você vai usar uma outra AI para poder gerar os posts para você, entendeu? Resumindo, trabalho que você demorava às vezes semanas para fazer, hoje em dia em 1, 2 dias se faz a coisa, né? O pessoal que trabalha comigo lá estava impressionado. Esses dias eu fui fazer uma apresentação, eu montei todo o texto da apresentação no ChatGPT, claro que eu revisei tudo, tinham vários pontos errados, tive que arrumar tudo. Peguei nem lembro qual foi a AI para poder gerar a apresentação, gerei a apresentação, né? E o que restou para mim foi a relação humana. Foi eu apresentando para o meu cliente, vendendo o meu produto, né? Que no caso era uma cerveja, inclusive, você estava falando bastante de cerveja aí, e o estar em contato com o ser humano, né? Você trocar ideia, você fazer aquelas piadinhas para poder quebrar, né, aquele clima tenso da reunião, dar aquela brincada, não sei o quê. E o trabalho em si foi feito pelo computador, todo o resto é a nossa humanidade, né? O que faz de nós humanos, na verdade, é a nossa capacidade de socialização, né? Então, é isso, é o que sobra para a gente. Então, questões humanas de socialização, de cuidar um do outro, eu acho que é o que cada vez mais vai estar na nossa alçada aí, menos trabalho duro, ostensivo em cima do computador, do lápis, do papel. É claro, vai ter sempre espaço para essas pessoas, eu acredito, né? O trabalho autoral, o trabalho feito no braço, ele vai ter sempre muito mais valor do que os trabalhos feitos por inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial está cada vez mais próxima de fazer tudo isso, se bobear até melhor do que a gente faz, né? Então, bom demais. Deixa essa questão filosófica no final. Gui encerrou, sim. Tchau, galera. E a gente deu uma luz aqui para nossa base de lojistas, o pessoal que acompanhou a gente está aí até o final. Como a gente consegue usar a IA hoje para facilitar a nossa vida na loja, né? E até a próxima, né? Nosso famoso Let's Print. E obrigado a todos vocês. Isso aí, obrigado pelo convite aí, Matheus. Tamo junto. Obrigadão aí, viu? E vamos, é só o início disso tudo aí, quem sabe a gente volta a falar sobre isso. Achei que voltar para mostrar o que já aconteceu nesse caminho todo, né? Tipo assim. É o futuro. Quando eu falo futuro, é a mesma coisa do Guilherme falando do passado, viu? Daqui a uma semana, 2 semanas. Semana que vem a gente está de volta, né? Exatamente. Valeu, povo. Fiquem com Deus.